vez aqui ao vídeo do canal Gap Filosófico. Hoje vamos fazer uma retomada acerca de um tema sobre abordagem que foi feita no resumo que tem no blog do canal Gap Filosófico, né? Diante da temática Deus está morto, mas ele não sabe, que faz uma reflexão acerca de uma fala do Dostoiévski, que é atribuída, na verdade, ao Dostoiévski, né? Que se Deus não existisse, tudo seria permitido. E tem uma reflexão, né, que é feita no livro Sofrimento de Deus, de Slavoj Žižek, que é um livro que ele faz, inclusive, em diálogo de perspectiva com um teólogo, né? E tem um determinado trecho que ele faz algumas elaborações acerca dessa temática, que a gente recebeu ali, a gente compartilhou no grupo sobre Slavoj Žižek, alguns questionamentos sobre o resumo que está nesse texto do blog, que eu vou deixar aí na descrição, para vocês darem uma olhada, que aborda algumas perspectivas psicanalíticas e etc., sobre os supostos equívocos que o Slavoj Žižek possa vir a ter cometido. Eu só vou ler alguns trechos dessa argumentação, porque eu acho que a parte final dela não é muito relevante, não. Ela descamba para um tipo de argumentação que não é argumentação. Não vou divulgar o nome da pessoa, né, mas eu vou falar sobre alguns aspectos que questionam acerca daquilo que o Slavoj Žižek fala no livro Como Ler Lacan, que eu resumi ali nesse artigo que vai estar na descrição, e fala um pouco sobre essa questão aqui, segundo a perspectiva dessa pessoa, né? E aqui eu vou utilizar esse livro como uma resposta a uma contextualização desse texto, né? E ele diz assim: no conceito da fé hebraica do Deus de Moisés, Deus é amor, por isso Deus não pode ser provado pela ciência, assim como o amor não pode ser provado de maneira científica. Logo Deus, o amor também é inconsciente. Mas é justamente isso que o Zizek diz. Certos aspectos. Se Deus está morto, mas ele não sabe, é porque Deus é proveniente de um impulso inconsciente, né? Deus enquanto representação diante do escopo social, né? Primeiro ponto, mas a gente vai poder tratar isso aqui mais especificamente, né? Logo, o que Dostoiévski quer dizer é, segundo ele, né, se o amor não existe, tudo é permitido, ou se Deus não existe, o conceito de amor produzido pelo ser humano se tornará amoral. Primeiramente, já há uma atribuição aqui muito costumeiramente feita de maneira equivocada, que Nietzsche já apontou lá na genealogia da moral, é que se pressupõe uma moral imbuída de determinadas características, ou seja, uma moral essencializada. Quando você fala de algo amoral, você tem que especificar que valor você está utilizando para classificar essa perspectiva moral, logo, em conseguinte, classificar algo de amoral, pois a moral não é algo dado, é algo histórico, né? Pelo menos como eu compreendo, né? Então, se é algo histórico, é algo produzido diante de um determinado contexto, você tem que especificar que tipo de moral você se refere, mesmo que seja uma moral religiosa que se pretende essencializada. Você tem que especificar. E aí afirma. Isso aqui é complicado, eu acho que não se aplica, né? No Egito, os antigos deuses imaginários ou não, obrigaram o povo a doar toda a sua riqueza e trabalho para construir os maiores. Ele faz uma analogia, né, afirmando que, de certa forma, o Deus cristão seria um Deus que, de certa forma, seria superior de um modo geral, pois ele abdicaria de determinados comportamentos, digamos assim, de ódio a comportamentos punitivos, etc. De modo geral, esse é o argumento que gira em torno de algumas figuras de deuses que ele faz um comparativo. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que tem alguns aspectos ali que disseminam essa informação. Mas dentro dessa perspectiva, dessa primeira informação que foi colocada aqui, né, sobre essa analogia, né, que Dostoiévski entendia que se o amor não existisse, tudo seria permitido diante de uma perspectiva que se pretenderia a moral. Vamos ver se isso se confirma aqui no texto do Slavoj Žižek, né, que é justamente intitulado O Sofrimento de Deus, né? Segundo Slavoj Žižek, ele diz assim: embora a declaração, se Deus não existir, tudo é permitido, seja comumente atribuída aos irmãos Karamazov, Dostoiévski nunca proferiu. E aí vamos contextualizar para saber do que ele está falando. Ele nunca disse estritamente essa frase, né? E aí tem a nota. Chegamos a apenas a aproximações dessa declaração com uma afirmação de Dmitri em sua discussão com Rakitin, como relata Dmitri para Alyosha. Abre aspas. Mas então o que será dos homens? Perguntei-lhe. Sem Deus e a vida imortal. Então todas as coisas são permitidas, que podem fazer o que quiserem? Ver Dostoiévski e os irmãos Karamazov. Essa nota é interessante, essa colocação. Então o Žižek prossegue. O primeiro a atribuí-la a ele foi Sartre, não sei nada. No entanto, o próprio fato dessa atribuição equivocada ter perdurado durante décadas demonstra que, ainda que factualmente falsa, ela atinge o ponto sensível de nosso edifício ideológico. Não surpreende que os conservadores gostem de evocá-la a propósito dos escândalos entre a elite ateísta e hedonista, de milhões de pessoas mortas nos gulags até o sexo animal e o casamento gay. É interessante que é exatamente isso que ele fala aqui. Eu não ia ler não, mas eu vou ler, porque é exatamente isso que ele fala aqui. Ele prossegue aqui, né, no texto. O José parece que adivinhou, mas a experiência que o José aqui tem, né, é incrível.
vamos lá, ele diz assim: no Egito Antigo, de todos os deuses criados pela imaginação humana na Antiguidade, os deuses dos astecas, dos maias, dos incas, os deuses egípcios e babilônicos, os deuses hindus, o único que não pedia sacrifícios humanos era justamente o deus hebreu. Questionável isso aqui, né? Totalmente, né? A gente vai já ver por quê. No Egito Antigo, os deuses imaginários ou não obrigaram o povo a doar toda a sua riqueza e trabalho para construir os maiores e mais ostentosos caixões da história da humanidade. Pirâmides, a representação de que a evolução em ciência não significa evolução em consciência social. Na Índia, 1050 depois de Cristo, foram construídos os templos Khajuraho, ou os templos do Kama Sutra e da zoofilia. Os deuses imaginários ou não sugeriram, acho que era sugiram, né? Onde tudo é sagrado, sugeriram, onde tudo é sagrado, nada é profano. A representação de que é possível construir um conceito de amor amoral. Mães levaram suas filhas para oferecer estes deuses como prostitutas, acreditando ser a prostituição e iluminação. Isso está presente na Bíblia, na verdade, no final das contas, né? A ode a determinados aspectos de prostituição, você pode falar de leituras bíblicas, etc., mas isso está presente na Bíblia. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou contextualizar acerca do que o Zizek está falando para dar uma resposta aqui a esse texto, né? No entanto, o fato dessa atribuição equivocada ter perdurado durante décadas, casamento gay, sexo, não surpreende que os conservadores gostem de evocar a propósito dos escândalos entre elite ateísta e hedonista de milhões de pessoas mortas nos gulags, até o sexo animal e o casamento gay. Você viu que está ali atribuído o texto, né? É nesse ponto que terminamos, quando negamos toda a autoridade transcendente que estabeleceria os limites insuperáveis às iniciativas humanas, ou seja, o parâmetro moral dado a partir do qual ele coloca ali como se fosse histórico, né? Por mais que seja uma referência transcendente, tem que contextualizar, não existe uma essência dada de uma perspectiva moral. Quando eu falo de moral, eu tenho que especificar de que moral eu estou falando, mas ele trata nesse sentido, né? Então, sem esses limites, pelo que se diz, não há nenhuma barreira suprema que nos impeça de explorar cruelmente o próximo, de usá-lo como ferramenta para o lucro e o prazer, escravizando e humilhando ou assassinando aos milhões. Então, tudo o que nos separa desse vácuo moral supremo são os pactos entre lobos, temporários e não obrigatórios, ou seja, limites autoimpostos aceitos em benefício da própria sobrevivência e bem-estar, e que podem ser violados a qualquer momento. Mas as coisas são realmente desse jeito? Se pergunta Zizek. Como é amplamente sabido, aqui vai entrar na questão que ele se pretendeu dar uma resposta que eu acho que ele não compreendeu muito bem, né? Já que Lacan afirmou que a prática psicanalítica nos ensina a inverter o dito de Dostoiévski: se Deus não existir, então tudo é proibido. Essa inversão é difícil de engolir para nosso senso comum moral. Não há resenha um tanto positiva sobre um livro de Lacan. Um jornal esloveno de esquerda publicou assim a versão de Lacan. Abre aspas. Mesmo se Deus não existir, nem tudo é permitido. Uma vulgaridade benevolente, transformando a inversão provocadora de Lacan na garantia modesta de que mesmo nós, ateus e ímpios, respeitamos alguns limites éticos. E aqui é justamente o ponto do qual Zizek vai problematizar lá naquele determinado texto, né, que por muitas vezes a própria prática religiosa, a partir de um valor que se pretende extramoral, estabelecendo esse valor moral como algo pressuposto, como um objetivo ou como um pretenso absoluto, aqui o Zizek inclusive vai colocar a questão da influência do hegelianismo, dessa ordem absoluta, dos movimentos políticos que se reverberam a partir do marxismo e seus problemas nesse sentido, incluindo inclusive a própria questão do Stalin aqui, utilizando como exemplo e utilizando também o paralelo no qual os conservadores utilizam esse tipo de exemplo, como se eles estivessem para além dessa questão, quando eles utilizam esse parâmetro moral de um Deus supremo que de certa forma só pode querer o bem, e o bem está atribuído a um bem moral que se reproduz a partir daquilo que eu faço, eu posso justificá-lo, né, para utilizar o nome de Deus para qualquer coisa, inclusive qualquer que seja. Não é muito incomum isso, né, na nossa realidade atual no Brasil, né, onde se profere uma determinada frase, né, Deus acima de todos, né, e vocês sabem do que eu estou falando, eu não preciso entrar em detalhes, né. Então, quando você essencializa essa perspectiva moral, você coloca como acima, como guia, né, como se ela fosse dada para justificar, inclusive, seus atos ilícitos, seus atos, né, de enriquecimento ilícito, de corrupção, né, pois Deus está acima de todos e, se ele só pode querer o bem, as minhas ações só podem referir aquilo que Deus quer, digamos assim. Em certo sentido, estou fazendo uma generalização, porque se torna problemática se assumir determinadas perspectivas acerca de uma determinada moral superior, porque não há nada de fato que garanta que essa moral seja superior, a não ser essa figura de um objetivo maior, que é autojustificável, que se pretende justificar determinados comportamentos que não seriam justificáveis, e a religião se torna instrumento desse tipo de prática. Eu não estou dizendo que todos os religiosos sejam assim, mas isso acontece majoritariamente, né? E é isso que o Zizek está problematizando aqui. Então ele segue, né? Mesmo se Deus não existir, nem tudo é permitido, blá 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 blá.
Contudo, mesmo que a versão de Lacan pareça um paradoxo vazio, um breve exame de nossa paisagem moral confirma que é muito mais apropriado descrever o universo dos hedonistas, liberais e ateus, isso diz que trata nesse texto, no resumo que eu fiz, que eu vou deixar na descrição. Eles dedicam a vida à busca dos prazeres, mas não há nenhuma autoridade externa que lhes garanta o espaço para essa busca. Eles acabam intrincados numa densa rede de regras autoimpostas e politicamente corretas. É praticamente imperativo categórico kantiano do hedonismo no sentido liberal, não no sentido epicurista, diga-se de passagem, que são duas coisas diferentes. Né? Eles se tornam obcecados com a ideia de que, ao buscar seus prazeres, eles podem humilhar ou violar o espaço dos outros, por isso regulam seu comportamento em regras detalhadas de como evitar assediar os outros. Isso sem mencionar regras menos complexas relacionadas ao cuidado de si, ginástica, alimentação saudável, relaxamento espiritual. Na verdade, nada é mais opressor e regulado que um simples hedonista, ou seja, dizer que não se coloca em um parâmetro antagonista ao que foi colocado nesse suposto texto-resposta, e nem a partir de uma ode a essa noção religiosa como uma justificativa essencializada de uma sobreposição, de uma valoração moral. Dizer que prossegue. A segunda coisa extremamente correlata à primeira observação é que hoje em dia tudo é permitido para aqueles que se referem a Deus de uma maneira brutalmente direta, que é o que é o mais importante, né? Percebendo-se como instrumentos da vontade de Deus, são os chamados fundamentalistas, que praticam a versão pervertida do que Kierkegaard chamava de suspensão religiosa do ético. Para cumprir uma determinada missão de Deus, tem-se permissão para matar milhares de inocentes, 600 mil mortes, por exemplo. Então, por que testemunhamos hoje o aumento da violência justificada, religiosamente ou eticamente? Porque vivemos numa época que se considera pós-ideológica, ou seja, é uma crítica, tudo se acusa enquanto ideologia, isso é ideologia política, mas se utiliza de uma determinada ideologia para se colocar diante de uma perspectiva de sobreposição moral a partir daquilo de uma justificativa religiosa ou fundamentalista, que na verdade é hipócrita, pois o fundamentalismo se baseia em um exercer de uma violação contínua dos direitos do modo geral das minorias enquanto representações de comportamentos que estejam para além das normativas predominantes durante toda a época da humanidade, né, para justificar essas sobreposições e essas violações em nome de uma regra moral que se pretende essencializar e superior. Ponto. Né? Como as grandes causas públicas não podem mais ser usadas como fundamentos para a violência em massa ou guerra, isto é, como nossa ideologia hegemônica nos incita a gozar a vida e a compreender nossos erros. É difícil para a maioria superar essa repulsa pela tortura e pelo assassinato de outro ser humano. A grande maioria das pessoas é espontaneamente moral no sentido essencializado. Torturar ou matar outro ser humano é profundamente traumático para elas. Então, para que elas o façam, é preciso uma causa sagrada, maior. Uma causa que faça qualquer preocupação individual mínima em relação à matança parecer trivial. É interessantíssimo como isso é utilizado, foi utilizado, inclusive dentro do contexto atual do Brasil, só que tem várias nuances aí desse determinado contexto, não foi utilizado de forma direta, mas de forma indireta, né? Ou é isolamento social, ou é a economia, né? A economia como fim último, como se houvesse essa possibilidade de dicotomia. Então, para isso se justifica a exposição de pessoas, de um modo geral, a risco de saúde pública e, de fato, chegar à morte de milhares de pessoas que poderiam ser evitadas, porque Deus está acima de todos, né? E a economia não pode ruir, né? E há uma acusação ideológica acerca do fato de saúde pública de ser um viés necessariamente de esquerda, de abordagem de uma questão que é de calamidade pública, inclusive, né? Então tem um fim maior para se justificar determinadas barbáries em relação a comportamentos que possam servir de uma justificativa, né, para a trivialidade da matança, né? Então, a religião e o pertencimento étnico são perfeitamente compatíveis com esse papel. O pertencimento étnico predominante e a religião enquanto exercer fundamentalista que se pretende violador dos aspectos fundamentais de respeitos fundamentais a uma composição moral que não esteja coadunada com essa essencialização moral predominante que é necessariamente violador e fundamentalista. É claro que existem casos de ateus patológicos capazes de cometer assassinatos em massa por puro prazer, matando por matar, Zizek admite. Mas eles são raras exceções. A maioria das pessoas precisa estar anestesiada contra a sensibilidade elementar para com o sofrimento do outro. Não é isso que acontece no nosso meio capitalista em relação principalmente à pandemia da Covid-19, principalmente aqui no Brasil? Reflita, só um pouquinho. Né? Para isso é preciso uma causa, sem ela teríamos de sentir todo o peso daquilo que fazemos, a nossa responsabilidade, né, diante disso. Sem nenhum absoluto sobre o qual descarregaríamos nossa responsabilidade final. Os idealistas religiosos costumam afirmar que verdadeira ou não, a religião leva as pessoas geralmente ruins a fazer coisas boas.
Pela experiência atual, deveríamos antes nos ater à afirmação de Steve Weinberg. Embora sem religião as pessoas boas continuam fazendo coisas boas e as ruins coisas ruins, pressupondo-se, né, que existem pessoas boas e pessoas ruins. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem atitudes ruins e momentos ruins, escolhas ruins e escolhas boas. Né? Somente a religião pode levar as pessoas supostamente boas a fazer escolhas ruins no sentido de que o absoluto justifica a indiferença em determinados aspectos, enquanto fundamentalismo religioso. Então, a afirmação do nosso querido amigo que diz aqui, vou voltar ao texto, né? Diz aqui de uma maneira ingênua, tenta acreditar que existe alguma possibilidade do indivíduo, e aqui o indivíduo já é uma coisa problemática, né? Do tipo nihilistas, acreditar que veio do nada, está aqui sem propósito algum, sem obrigação de amar algum, e que ao morrer não prestará conta de vida a ninguém. Pelo contrário, essa ideia de amor de um grande significante, ela não pode, na minha interpretação, estar coadunada com a noção de amor de fato, pois a noção de amor enquanto representação de um significante é um aprisionamento, ela está denotada ao aspecto do poder. Você utiliza o nome amor para, de certa forma, circunscrever o âmbito de dominação em relação ao outro. Né? Você usa o nome amor, mas na verdade o que você está fazendo é uma captura. Né? Uma captura da perspectiva do outro, se coloca para além daquilo que você pode conceber como moral predominante a partir desses parâmetros fundamentalistas. Né? Então, amor, né, nesse sentido, eu não creio que amor seja isso. Tá? Então, segue-se. Né? O ateu do tipo niilista, o que é ser niilista aqui nesse contexto? Porque muito mais niilista é aquele, no sentido nietzscheano, né, que se coloca diante de uma perspectiva moral que precisa valorar a vida por um além-vida, por um significante que sequer existe, apenas como representação. Né? Que valora a vida a partir de um valor supostamente de um bem por si mesmo, de um aspecto moral essencializado, que só pode ser valorado por um além-vida, por um aspecto ascético, né? De uma negação da vida, e nem ascética, niilista mesmo nesse sentido, na acusação que Nietzsche faz acerca do próprio cristianismo, da história da religião de um modo geral. Zizek considera que um animal evoluído, um chimpanzé, tem a capacidade de perscrutar todos os mistérios que habitam o amor. Com certeza, muito mais do que os seres humanos. Se isso fosse possível, não viveríamos dentro de uma selva de pedra. Qual é a selva de pedra? Aquela que é justificada pelas práticas fundamentalistas religiosas de forma predominante? Não estou dizendo que todas as religiões e todos os religiosos se comportam dessa forma. Mas é inevitável que as composições de poderes no Brasil, principalmente, no país no qual eu vivo, por isso eu me refiro, são constituídas de relações de poderes, inclusive pela apropriação ideológica de conceitos como, por exemplo, essa ideia do amor. Né? Então, ele segue, né? Deus diz para não se viciarem, por isso eles não fumam tabaco. Deus diz para não se viciarem em drogas, eles não usam drogas. Deus diz que adolescentes não devem fazer sexo, isso é muito inteligente. A repressão do corpo, né? Deus lhe diz para eles não gastarem seu dinheiro em boemia, isso é muito inteligente. Deus diz para não fazerem sexo antes do matrimônio, isso é muito inteligente. Observamos o comportamento dos ateus, eles não têm Deus e por isso acabam se viciando em tabaco e álcool, gastando dinheiro que poderiam construir uma casa, ajudar seus filhos na faculdade, blá. Os cristãos pecam e pedem perdão e de maneira consciente e madura se arrependem e procuram melhorar. Os ateus cometem algo de errado e se voltam para a sua própria consciência. Quem tem consciência é o cristão, né? Nesse sentido, e o ateu também, que não é muito diferente do cristão, porque o ateu e o cristão estão circunscritos na mesma obrigação moral que está capturada por esse conjunto de significantes, que está negando a vida em determinados aspectos. Os cristãos carregam consigo um livro de leis, a Bíblia, e possuem tabus sólidos e inquebráveis. Os ateus já procuram na ciência. Nossa Senhora, quais serão os novos tabus que irão quebrar para fazer valer a sua própria vontade? Olha, primeiramente, coloca um antagonismo aqui entre ciência e religião, né? Porque uma coisa é coisa de religião, outra coisa é coisa de ciência, que não é algo necessariamente distante, que não precisa negar a religião, porque não tratam do mesmo objeto. Né? Primeiro ponto é esse. Assim como a própria filosofia, apesar de que a filosofia está no fundamento dessas perspectivas teológicas e científicas de um modo geral. Né? Mas a filosofia está para além dessas questões, ela não está aqui para validar a ciência, nem para desvalidar a religião, mas para analisar como elas estão circunscritas dentro da concepção da história humana. Né? Então, mais uma vez, se essencializa determinadas perspectivas que são erigidas a partir de uma certa interpretação da Bíblia, a partir de uma certa leitura da Bíblia, que não é a única, né? E aqui seria necessário especificar quais aspectos estão sendo tratados e de que modo, que não fica claro aqui nesse texto. Entretanto, se pressupõe que a Bíblia tem uma tábua de valores morais já estabelecidos que podem ser aplicadas no mundo real, no sentido de que isso deve predominar. Isso não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona por vários motivos. Né? Você aplica uma certa regra moral de condomínio que se circunscreve, por muitas vezes, que nem é cumprida nos âmbitos religiosos no qual vocês fazem parte, né? Só é cumprida enquanto, de certa forma, aparência, e vocês querem erigir isso de uma forma geral, imputar isso para toda a humanidade, como se o ateu, a figura do ateu, fosse muito diferente do religioso convicto. O ateu, quando ele se rege no que o Zizek coloca, que através dessa negação da religião, ele internaliza para si determinadas regras morais que, por muitas vezes, são mais rigorosas do que um religioso em si.
né, a partir dessa perspectiva da inserção no mundo liberal capitalista, que de certa forma o insere em determinados imperativos categóricos, que são muito mais rigorosos, inclusive, do que um aspecto religioso. Então não é o ateu que é o niilista é o cristão, pois coloca-se parâmetros de negação da vida para si mesmo, que só podem ser valorados através de valores que se pretendem essencializados além da vida. O ateu, que em certo sentido ele também é um niilista, entretanto no sentido mais fraco, porque ele essencializa também os valores, mas esses valores essencializados eles estão relacionados a partir de regras morais que se fazem a partir, digamos assim, do conjunto de forças predominantes e ideológicos dentro de um determinado escopo social. Então o ateu não é niilista no sentido religioso, porém, de certa forma, ele essencializa determinados valores a partir de determinadas perspectivas que estão coadunadas com um conjunto de significantes que se tornam aspectos necessariamente inconscientes, que representam símbolos no comportamento social de um modo geral, assim como a própria religião. Então, esse antagonismo aqui é totalmente problemático. E o que o Zizek está querendo dizer, né, não é que ele vai destituir uma perspectiva moral, mas está explicitando as perspectivas morais e as suas problemáticas e as suas contradições, inclusive, de como a religião, como o fundamentalismo religioso pode por muitas vezes se tornar muito mais nocivo, né, para a justificação de atitudes consideradas nocivas para o escopo social, de um modo geral, principalmente na contemporaneidade. Isso se faz necessariamente presente e vigente, basta olhar para a realidade brasileira no momento e como isso serve para justificativa. Isso quer dizer que a religião cristã deva necessariamente ser vista a partir disso, que a maioria das pessoas, todo cristão faça desse modo, não, mas que isso é real, que isso é factível, que isso ocorre, você também não pode negar. Então, necessariamente, você não ser um religioso, você não ser um cristão, não faz com que você seja um indivíduo em desmedida. Entretanto, você ser um cristão, por muitas vezes, ter uma má compreensão de determinados aspectos e anacronismos presentes na própria Bíblia, querer transplantar isso para o mundo social que está sempre em transição, e a partir do modo pelo qual a própria Bíblia foi constituída em sua época, em suas interpretações, suas composições de força durante toda a história, que estiveram circunscritas em liames de poderes para estarem circunscritas em determinadas interpretações predominantes, e por isso houve determinados rompimentos do catolicismo com o protestantismo, do catolicismo com o judaísmo. Dentro do protestantismo houveram várias religiões e ramificações protestantes do próprio protestantismo que não entram em acordo em uma única interpretação da Bíblia a partir de uma pretensão de uma essencialização moral. Você negar isso é você desconhecer a própria história da Bíblia, a própria história que compôs as religiões derivadas de determinadas interpretações da própria Bíblia e que se justifica por muitas concepções muito mais amorais do que aquilo que você acusa no mundo comum ser uma selva de pedra. Então não é necessariamente assim que funciona, né? O Zizek não está apresentando uma proposta de uma sobreposição moral em relação à religião, mas está explicitando os problemas de como a religião, muitas vezes, pode servir de justificativa, e não só a religião, né, os próprios comportamentos políticos, né, quando você pressupõe um absoluto em nome de determinados objetivos. Aí entra o leme da questão, né? Será que a violência só é violência, que outro texto diz que também trata, né? Ela só é interpretada como violência quando é uma reação de alguém que está subjugado, mas aí também entra a questão, existe uma noção de catarse, que de certa forma se reverbera também por uma justificação de uma noção do absoluto, de um valor que se sobrepõe aos valores pré-estabelecidos, que também tem uma pretensão de absoluto, e aí isso se tornaria contraditório, mas isso já é outra questão. Tem um vídeo aí no canal que já trata sobre alguns aspectos dessa noção de violência, o que não impede que a gente faça outros vídeos sobre essa questão, porque é uma questão difícil de se esgotar, mas foi mais para trazer esses aspectos aqui desse trecho desse texto do Slavoj Žižek, né, para dar uma resposta a essa questão, e o texto vai na descrição. Isso foi mais um vídeo do Gap Filosófico. Se puder ajudar o canal, nosso Pix, nosso Apoia-se, segue na descrição. Sua colaboração é muito importante aqui para o nosso canal. E até o